Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aí juntos com o nosso projeto Estudando Kardec. E no nosso último encontro estávamos falando do livro Falando com os Espíritos de Américo Sucena e havíamos feito lá um pouco da introdução, falamos um pouco da introdução, né? E um pouco do prefácio do livro do nosso amigo. E, como prometido, estamos aqui hoje para falar do primeiro capítulo desse livro, de grande importância, muito interessante, como eu já havia dito anteriormente, no seu capítulo 1. E vamos lá. Começa o nosso irmão relatando o seguinte: o atendimento aos espíritos pode ser dividido assim: recepção, histórico, propostas e encaminhamento. E vamos para o primeiro item, que é a recepção. Diz ele: nesse primeiro momento do atendimento, são comuns as seguintes referências, ou seja, eu vou relatar aqui para vocês para um melhor entendimento, porque não sei se todos possuem o livro para estar acompanhando o nosso raciocínio e o estudo. Mas fica aí também então um conselho: se vocês quiserem adquirir o livro para acompanhar o estudo aqui pelo podcast, seria até interessante também. Eu acho que o entendimento seria bem melhor. Mas vamos lá, repetindo. O primeiro item é recepção. Nesse primeiro momento do atendimento, são comuns as seguintes referências. Vejam bem, isso ocorre na maioria dos locais onde se faz atendimento aos espíritos, né? Boa noite, meu irmão. Você está numa casa espírita. Seja bem-vindo, meu querido, em nome de Jesus. Estas e outras variações são muito comuns ser ditas lá no local, não é? Vamos considerar cada uma delas isoladamente para verificarmos se elas são adequadas ou não. Não diríamos, porém, que esse procedimento é errado, porque ao longo da conversa eles poderão até ser feitos, mas temos que tomar cuidado. Vamos então ao primeiro item, quando o irmão diz: boa noite. Eu posso falar isso? Pergunta Sucena. E ele diz que costuma até perguntar isso nos seminários dele. As pessoas trabalham como esclarecedores e quase sempre acham que não é bom fazer essa referência. E ao perguntarmos o porquê, dizem que o espírito pode estar em outro tempo. Como é que é isso? Kardec nos ensinou que os fenômenos espíritas precisam ser observados para tirarmos deles as leis e consequências necessárias ao nosso entendimento. Com o tempo, a prática nos ensinou que diversas vezes o espírito está num tempo que não é aquele que se está realizando a reunião. Portanto, é melhor não fazer referência a tempo. E todos nós já sabemos, já ouvimos falar, né, várias vezes, que o nosso espaço e tempo é diferente do espaço-tempo na erraticidade, onde se encontra os nossos irmãos desencarnados. Não é isso? O segundo item: meu irmão. Essa é uma outra referência também não adequada, a menos que o esclarecedor
esteja vendo o espírito e tenha uma ideia exata da sua sexualidade. Quando erramos o sexo do espírito, estamos dizendo a ele, entre aspas, sem dizer, que não o estamos enxergando. Em consequência disso, podemos provocar uma situação difícil e eu diria também, por mim, complicada. O melhor a fazer é não adjetivar o espírito que começa a falar e do qual não temos a menor ideia de quem seja ele e que foi antes. E que ele nos dê, claro, uma indicação precisa se é homem ou se é mulher. Atenção, a voz do espírito, ela fica alterada pela voz do médium, e isso não é uma indicação precisa do sexo de quem se comunica, salvo raras exceções. O ideal é fazer o uso da terceira pessoa, ou seja, você. Usando você, não há como errar. E ele relata aqui um episódiozinho dele. Certa feita, um perseguidor do sexo masculino, na encarnação imediatamente anterior, é confundido com uma mulher pelo esclarecedor e acaba ouvindo do espírito uma bronca. Tu tá me estranhando, é? E o médium, sob a influência do espírito, chegou a virar de lado para o encarar e, descuidado, foi ele como esclarecedor. Não tomou o devido cuidado e ouviu isso do espírito. E isso fica até chato, né? Para o esclarecedor ouvir isso de um espírito. Como é que você está me chamando de cara? Isso eu não sou cara, eu sou mulher, né? Então é bom tomarmos bastante cuidado com isso. Um espírito pode reclamar também dizendo que nem nos conhece. Como eu posso ser seu irmão? Se eu não te conheço, nunca te vi. Então, se eu vou até adiantar aqui, se o esclarecedor, se ele não for um médium vidente, se ele não tiver nenhuma intuição fornecida pelo seu espírito protetor ou até mesmo pelo espírito que está acompanhando o irmãozinho àquela casa, não façam esse tipo de referência, ok? Vamos lá, mais um. Você está numa casa espírita. Isso também é muito usado e a gente vê bastante por aí. Eu participei de algumas sessões e tive também o prazer de ver falarem desta forma. Não estou aqui dizendo também que eu nunca errei nenhum desses itens, muito pelo contrário. Até antes de ler este livro, eu atuei por muitas das vezes na sala mediúnica como esclarecedor e até mesmo como médium, e eu errei usando essas terminologias que eu falei agora aqui. E esse livro veio me esclarecer depois de muito tempo o quanto a gente deve tomar cuidado e como de fato devemos conversar com os espíritos. Vamos lá para encerrar o nosso papo de hoje. Você está numa casa espírita, né? Dizer isso para o espírito, que não é uma citação adequada, pois a grande maioria dos espíritos não é espírita e podem mesmo ter até outra crença. Na hipótese dessa crença encarar a nossa sendo como a crença do demônio, como muitos dizem por aí, vamos criar uma barreira na nossa comunicação. Ou seja, eu costumo até dizer, brincando assim, nós vamos ficar numa saia justa tremenda. Prestem atenção. Até conseguirmos explicar a situação, vamos gastar tempo numa conversa
que não é essencial para quem deseja ajudar ao comunicante. Ainda o fato do espírito estar mentalmente fixado até em outra região e não perceber que está numa sala de reunião. E esse assunto a gente vai falar mais adiante um pouco, ok? Então, por hoje aí, o nosso segundo encontro, a segunda parte do nosso estudo do livro Falando com os Espíritos, vamos aqui dar uma pausa, como eu falo sempre, né, para não ficar muito desgastante, vocês ouvirem o texto que é pequeno, reprisarem ele, ouvirem de novo, ver quais são as dúvidas e depois, mais para frente, poderão até fazer os seus questionamentos. Como eu sempre digo, façam os seus questionamentos, suas perguntas, suas críticas, deem as suas sugestões, façam tudo isso lá pelo nosso e-mail. Ele vai aparecer no finalzinho, mas o nosso e-mail é estudandokardekrj@gmail.com, ok? Então, meus queridos, até o próximo encontro, na terceira parte do estudo do livro. Que Deus esteja em seu coração. Um abraço a todos. Até o próximo encontro. Meu nome é Jorge Dutra e lembre-se, Espiritismo sem estudo é um espiritismo sem qualidade. Tchau, tchau.